Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast, o MVP, Marketing, Vendas e Pós-Vendas. Isso mesmo, você não ouviu errado. A gente finalmente decretou a paz dessas três áreas e estamos propondo que elas trabalhem de forma unidas, homogênea, como um grande time em prol da empresa, das vendas, do lucro, da prosperidade. Então, o nosso podcast propõe isso e você está convidado a participar com a gente. Hoje nós vamos conversar com o Domingo, naquele formato que você já está mega acostumado, onde eu vou entrevistá-lo sobre um tema e nós vamos aqui interagindo, né, Domingo? Sim. E hoje o tema é Retenção reativa de clientes. exato. Inclusive, eu vou pedir para ele traduzir isso para a gente saber qual é a diferença dessa para a anterior, que era a retenção. Não, na verdade, assim, né? Esse vai ser o quarto episódio. Hoje é o sétimo episódio do podcast Legal. MVP, Marketing, Vendas e Pós-Vendas. E desses 7 episódios, hoje vai ser o quarto episódio sobre o tema retenção reativa de clientes. É que você tinha me falado da retenção Preventiva. preventiva. Mas na verdade a gente vai abordar esse tema, prevenção, Mais em para frente. outros episódios. A gente já falou da preventiva? A gente Comentamos por comentamos. cima, porque uma coisa leva a outra. Legal. Mas o foco mesmo é quando o cliente levanta a mãozinha e fala: quero cancelar, não quero mais comprar de você, ou quero reduzir a minha compra com você, o meu contrato com você. Perfeito. Tudo isso exige um processo, um planejamento, né? E hoje a gente vai falar alguns tópicos ainda não abordados. Show. Provavelmente não vamos terminar hoje ainda, porque o assunto Nunca termina, é muito né, rico, Domingo? nunca termina. Nunca termina. Mas Aliás, esse é um conteúdo que eu queria falar para você aí que tá nos assistindo. Cara, não tem esse conteúdo que o Domingo tá falando aqui pra gente. Pode procurar. pouca coisa na web, quase nada. Não tem. Então, assim, não é só o assunto que é um assunto que você não vai encontrar em qualquer lugar, mas é quem é que está falando isso pra gente. É alguém que não ouviu dizer, não leu no livro, ele fez com as próprias mãos. Então, Domingo, eu queria te perguntar para a gente iniciar aqui nossa conversa, e eu acho que isso daqui é importante porque muita gente às vezes quer um resultado, mas não paga por isso, Sim. né? Então, isso acontece em todas as áreas da empresa e isso deve acontecer nessa área também. Então, como é que eu vou mensurar e como é que eu vou remunerar uma atividade reativa de cliente? Como é que funciona? Como é que eu preciso fazer valer a pena para que esse time realmente dê resultado? Legal, ótimo ponto. Primeiro, assim, todo mundo que vende, que tem uma carteira de clientes, existe o risco de, em algum momento, parte desses clientes manifestarem a intenção: olha, eu quero cancelar meu plano com você, não quero mais comprar de você, dependendo do teu tipo de venda, se é uma venda, prestação de serviço continuada, tem-se uma recorrência, enfim. Mas é a partir do momento em que parte do cliente essa manifestação de dizer: quero cancelar tudo ou quero cancelar uma parte do que eu compro com você, né, do contrato que eu tenho com você. Bom, toda empresa, independente do porte, independente do segmento, precisa ter um processo, tem que pensar antes disso, talvez até antes de fundar a empresa, né? O nosso público é muito amplo, tem gente pensando em abrir uma empresa, já pense nisso, porque você não pode pensar só em vendas, vendas, vendas. São várias caixinhas. Então tem que ter a caixinha também da retenção reativa de clientes, tá? O que que eu faço? Como a maioria das empresas não pensa nisso, e das pessoas e dos gestores não pensa nisso, o que que acontece? Um balde furado, né? Você vende, vende, vende e cancela, cancela, cancela. Ou quando não cancela, porque não pensou em processo, em pôr uma ou mais pessoas dedicadas a essa atividade, porque dependendo do volume de clientes que você tenha, dependendo do volume de intenções de cancelamento, total ou parcial, não compensa ter uma ilha de retenção com 4 pessoas dedicadas somente a isso, porque vão ficar ociosas.
Mas pelo menos tenha uma pessoa, um ponto focal, a mais preparada, com um perfil adequado para isso, treinada em sala de aula, né? Não vamos usar cliente como cobaia, porque se você, a cada erro no processo de tentativa de retenção total ou parcial de um cliente, significa prejuízo para a tua empresa. Se esse cliente gasta, sei lá, R$ 2.000 por mês lá com a tua empresa, a perda total desse cliente são R$ 24.000 a menos por ano. Então, enfim, quem tem uma venda recorrente, qualquer perda é multiplicada por 12 meses, 24 meses, dependendo do famoso lifetime value, né? O tempo em que o valor em que esse cliente deixa na tua empresa ao longo do tempo, tem uma média de vida. Uhum, Toda empresa tem que olhar isso também, tá? Por quanto tempo um cliente fica na minha empresa, na média? uhum. Tem clientes que duram mais, clientes que duram menos, na média. E tem um ticket médio também, então você calcula. Em média, um cliente que durou menos na média, e tem um ticket Bom, médio também, então você Bom, calcula. Em média, um cliente é o fica LTV. com. Então, Domingo, o LTV, eu queria só fazer um adendo, porque você sabe que eu tenho alguns negócios nos Estados Unidos e eu Sim, gosto muito de ver como é que o americano empreendedor pensa. Como é que a empresa americana pensa. Porque, cara, eles que criaram tudo isso, né? Essa forma de ver o marketing, a forma de consumir as coisas, enfim, inclusive de uma forma até desenfreada, o que eu também não concordo. Eu acho que tudo tem que ser algo que faça bem para quem está comprando. Mas enfim, não vamos entrar nesse quesito. Mas olha fica para um outro episódio isso, hein? olha a cabeça deles. Eles fazem uma análise de quantas vezes aquela pessoa vai comprar na sua empresa ao longo da vida, faz uma média. Ele vai comprar 26 vezes ao longo da vida. Só que para ele comprar, ele precisa ser fiel à minha marca. Então eles pegam todos esses touch points de compra. As 3 primeiras, eles zeram o lucro. E pegam esse lucro que eles teriam para reinvestir na fidelização, na retenção, caso seja, se já Sim, estiver nesse caso, por exemplo, sim. né, o cara comprou a primeira vez, deu algum problema e o cara está querendo já cancelar. Então, eles, por exemplo, eles usam esse lucro para garantir que não só seja resolvido, mas que essa pessoa se torne um fã da marca. E aí eles consideram esses 3, até 3, né? Estou falando Sim. 3 porque o que eu vi era mais ou menos isso. E Então, reinveste isso na reinveste. manutenção, na fidelização Exato. do cliente. Eles não Para que consideram ele. lucro para essas primeiras compras, Interessante. para poder. Porque que eles pensam? O problema está no começo. Depois, se você. É o chamado Vale da Morte, né? Exato. Toda empresa ela tem um histórico onde ela começa a analisar é, é, em que período que ela mais perde clientes. Às vezes é no primeiro mês, nos 3 primeiros meses. Então, assim, se concentra, é como se fosse uma plantinha, Sim. onde quando você planta uma muda pequena, você tem Uhum. que proteger do Uma vento, da criança, né? Um chuva, bebê. de vândalos e Sim, tal. sim. À medida que essa planta vai ficando mais forte, não precisa de De tanta, de tanta tanta preocupação. proteção assim. Exato. Então, passado o Vale da Morte, Legal. aí os teus números, as tuas análises, elas vão provar isso. Aham. O cliente que passa de 3 meses, ele dura 10 anos, sei lá, um exemplo. Tá, sim, sim. Você Então, mas consegue tem enxergar isso, isso. mas você vai concentrar maiores esforços, recursos em manter esse cliente Sim. para passar o Vale da Morte. Legal. Também não significa que depois que passa o período do Você Vale da Morte, esquece você dele. esquece dele. Manutenção, você vai ter que regar sempre, mas já Sim, não sim. precisa de tanto esforço assim, porque provavelmente você já entregou para ele total ou parcialmente as expectativas que ele tinha, né? Sim, A gente já falou disso em sim, sim. episódios anteriores. E ele provavelmente, estatisticamente, não vai estar tão suscetível a querer cancelar, a querer reduzir o plano e E tudo se mais. você investe nesse início, Domingo, quer dizer que você também está investindo em ouvir mais o cliente, Sim, em ter mais reuniões, em são várias adaptar melhor o seu ações. produto. Quer dizer, a empresa também tem que entender, principalmente na questão de serviço, né? O produto também, mas o serviço principalmente. Às vezes a empresa ela reúne muito esforço para fechar o contrato Sim, e não reúne os mesmos esforços para fazer um bom início de trabalho, um onboarding que o pessoal sim, fala. Dificilmente uma empresa tem um onboarding padrão.
Empresas, às vezes, grandes. Está melhorando isso, né? Está A palavra melhorando, né? onboard já tá sendo mais divulgada, já tem ações, Uhum. profissionais específicos para isso, né? Você fazia Chamado algum tipo de CSI. onboarding assim? Sim, Ah, legal. sim. Então, é que no episódio de hoje a gente vai focar mais na caixinha retenção reativa de clientes. Tá, Mas, na verdade, em outros episódios, a gente vai falar das outras caixinhas também. Quer dizer, legal, legal. será que eu estou atraindo o cliente certo? Será que eu estou atraindo um cliente que de fato eu sou capaz de Entendi. atender, Porque tudo satisfazer e isso tal? influencia depois na retenção, né? Isso, será que eu estou fazendo um filtro adequado? Porque, principalmente para vendas inbound, onde você atrai E o recebe, potencial né? cliente de diversas maneiras e Aham. tal, é, vem muito cliente inadequado também. Não é uma ciência exata. Eu só atraio clientes com um perfil adequado para comprar meus produtos Perfeito. ou serviços. Não é assim. Nós já Tem lá um falamos, inclusive, percentual falando algumas dicas, né, para ele isso, para conseguir você acertar, acertar né? isso. E em outros episódios vamos Legal, também evoluir mais nessas outras caixinhas. bacana. Mas o cara, quer dizer, ele já é teu cliente, você já tem uma base de clientes, Ok. pequena, média ou grande, não importa. E você quer manter esses clientes, pelo menos, né? Uhum. Mínimo manter, que eles consumam, estejam minimamente o máximo possível satisfeitos, pagando, Uhum. não dando tanto workflow, porque tem cliente Que dá também, né? A trabalho, né? gente já falou um pouco disso em outros episódios, Aham. que vale repensar se Vale a vale a pena. pena manter mesmo esse cliente ou se ele quer ir embora, deixa ele embora, porque. Uhum. Mas aprenda com isso também. Puxa, por que que eu atraí um cliente inadequado? Tá ruim para mim, tá ruim para ele. Então não vale mais a pena um esforço adicional para tentar mantê-lo. Vale a pena eu usar esse aprendizado e corrigir as caixinhas lá atrás. Uhum. Talvez eu errei atraindo um cliente inadequado, ou não fazendo isso no pré-venda, uma seleção, ou no processo de venda, ou na pós-venda preventiva. Quer dizer, Mas, enfim, então tudo desemboca quando alguma coisa errada acontece lá atrás, desemboca Uhum. na intenção de cancelamento total ou parcial. E Uhum. aí entra uma atividade específica. Dependendo do volume de clientes levantando a mão dizendo que quer cancelar total ou parcialmente, você precisa ter uma, duas ou 10 ou 100 pessoas dedicadas a isso, Sim. né? Bom, mas de um modo geral, eu começaria definindo uma pessoa, Uhum. primeiro uma pessoa, qual o perfil dela, né? Falamos aqui já em outros episódios aqui que, né, é um perfil mais de venda mesmo, não é um perfil tanto de atendimento, muito menos administrativo, Uhum. muito menos técnico, Uhum. porque você vai ter que convencer alguém que já tomou uma É a venda decisão de mais difícil. cancelar, é uma venda mais difícil, já comentamos Uhum. também, para que ela não cancele total e não cancele parcialmente. E, e nesse processo assim de retenção total ou parcial, que eu faça um mínimo de concessões, porque também tem retenções bem-sucedidas que, na verdade, era melhor ter deixado sair, porque você deu as calças, deu tudo. Sim. Então, às vezes, não vale a pena. Mas isso também, a questão do Do- dono da empresa, dos gestores Saber da o empresa, que vale a pena, saber né? até onde vale a pena Sim. ceder. Ou até o histórico do cliente, a Exatamente. E fidelidade. preparar essa pessoa ou essa equipe Uhum. responsável por essa atividade específica a saber até onde ela pode doar. Abata todos os meus boletos em aberto, ou cancele os Sim, boletos, claro. ou dê um monte de cortesia, de brindes, de concessões. Quer dizer, às vezes não vale a pena. Uhum. Você fala, às vezes vale a pena, né? Dou o anel, mas preservo o dedo. Sim. Ok. Uhum. Então tem que estar muito claro até onde isso. Mas independente dessa autonomia que essa pessoa tem, o importante é que essa pessoa que vai fazer a tentativa assim, de retenção total ou parcial seja muito preparada e que tenha o perfil adequado e remunerada de uma forma adequada, que é o que nós Uhum. vamos falar aqui agora, para que de fato ela tenha o maior percentual de sucesso, concedendo o mínimo possível, né? Uhum. Abrindo, né? Cedendo o mínimo possível de concessões para manter esse cliente com você. Esse funcionário ele tem que ser muito bem preparado, Sim. ele tem que estar muito bem informado, porque ele não pode tomar uma decisão Ele tem que por conhecer o conta. processo de venda, Sim, porque como ele vai ter que fazer uma nova uma nova venda, venda ele precisa conhecer como é que é o processo de e venda. de repente ele não pode
ele tem que ganhar junto, né? Porque Exatamente. senão Então ele vale a vai, pena pensar ele vai em acabar. variável também. Isso, exato. É o que eu imagino, né? Que É, se ele ganhar junto, ele não vai ceder tanto, né? exatamente. E assim, e como tudo que não é mensurável não é gerenciável, e tudo que não é gerenciável é o caos, né? Como diria um chefe americano que eu tive, Aham. muitos anos, então também essa atividade na tua empresa deve ser medida, mensurada, é, é, esses números devem ser analisados, gerenciados, para você fazer as correções. Quer dizer, Uhum. no mínimo, não estou dizendo, eu sei que a realidade assim das empresas brasileiras falta recurso, falta tempo, falta tudo. Mas no mínimo, assim, um controle, pelo menos, de padaria. Quer dizer, quantas intenções de cancelamento essa Claro. pessoa atendeu? Dessas intenções, quantas eram de cancelamento total, quantas de parcial? Quantas essa pessoa responsável por essa atividade teve sucesso? O que que ela deu de concessões para obter esse sucesso, para ver se vale a pena, ou diminuir a autonomia dela? Porque senão a tendência. E ela tem que ser mensurada por isso e talvez até remunerada por isso Sim, também, porque é muito mais fácil você pedir descontos dentro de casa, né, internamente, para evitar um cancelamento total ou sim, parcial, do que você vender valor para ele, relembrar, resgatar. sim. Por que que ele virou cliente? Tentar Vira, resgatar vira lá um atrás. fluxo comercial novamente. Exatamente. Então você tem que falar lá com a pessoa certa. A gente já falou em episódios Isso. anteriores que não é porque a assistente da secretária do cliente ligou para você ou te mandou um e-mail pedindo o cancelamento que você vai negociar a retenção com essa pessoa. Uhum, Às vezes ela só é uma mensageira. uhum, Calma lá. uhum, Quem é que comprou esse contrato, né? Quem é que assinou esse contrato? uhum. Quem é o usuário disso? Da onde que veio esse pedido para cancelar total ou parcialmente? Então, enfim, falamos disso também em episódios anteriores. Mas o importante é que essa pessoa que vai fazer isso, e de novo, dependendo da quantidade de intenções, uma pessoa só dá conta disso? Precisa de duas? Eu começaria com uma, e às vezes essa uma, assim, a quantidade assim de intenções de cancelamento total e parcial assim, é uma quantidade tão pequena que não vai tomar o tempo desse funcionário o dia inteiro. Uhum. Então, ele precisa também ter outras atividades complementares para preencher o dia de trabalho dele. Pô, olha, tem uma intenção de cancelamento por dia. E essa pessoa vai ficar dedicada a isso o dia inteiro, gente. Uhum. Entra às 9, sai às 18, ou entra às 8 e sai às 17, só para atender um eventual pedido de cancelamento. Não é. Então, o gestor ou o dono da empresa, se for uma empresa menor, já tem que ver, bom, quais outras. Essa é a atividade principal. Cara, algum cliente quer cancelar total ou parcialmente, é você quem vai tentar evitar isso. Bom, enquanto isso, enquanto não vem novos pedidos, é claro, assim que chegar esse pedido, se dedique a isso. É o bombeiro, olha, o chamado de incêndio vai lá e tenta apagar esse incêndio. Mas se eu não tenho ninguém para falar hoje, neste momento, as negociações de intenção de cancelamento estão todas encaminhadas, e eu não tenho mais nenhum cliente com intenção de cancelamento total e parcial para trabalhar, para contatar, para negociar, porque é uma venda, Uhum. ele ficou de analisar, enfim, é Uhum. uma negociação. Bom, Exatamente uma o que que venda. eu faço o resto do dia, né, que ficou ocioso? Sugestão, né? Eu tenho muita experiência Uhum. nesse tipo de área, como funcionário de empresas Uhum. nacionais, internacionais, eu cuidava dessas áreas. Depois, quando eu fui abrir minhas próprias empresas, também, né? Ali não é casa de ferreiro, espeto de pau. Nós montamos também a atividade retenção de cancelamento e depois até uma ilha mesmo assim de Uhum. retenções de cancelamento. Bom, se o volume vale a pena, monte uma ilha. Bom, mas também tinha uma certa ociosidade. O que fazer então com esse tempo ocioso? De preferência que essas atividades complementares elas estejam o mais próximas possível
da atividade principal, que é reter. Uhum. Então, por exemplo, bom, essa pessoa ela tá fazendo a tentativa assim, de retenção total ou parcial de cancelamentos à medida que vão chegando casos novos. Mas e o passado? Às vezes nem tinha essa ilha de retenção, ou essa atividade de retenção, e tem lá, sabe, nos últimos anos, tem lá 300 clientes que já cancelaram por algum motivo, Uhum. né? É, de preferência, motivos que partiram do cliente. Uhum. Porque há clientes, vamos lá, que é a empresa que demite, é a Uhum. empresa que cancela. Ou Uhum. por inadimplência, olha, 3 boletos, exemplo, 3 boletos em aberto, eu cancelo o cliente por inadimplência. Uhum. Vou cobrar os boletos e tal, mas não quero esse cliente mais como cliente, porque 3 boletos sem pagar, com tentativas de cobrança e tal, sem sucesso, eu não vou ficar mantendo esse cliente com o serviço à disposição e gerando boletos que provavelmente não serão pagos. Então, cria-se uma regra na tua empresa. Nas Uhum. minhas empresas tinha uma regra. Ó. Regra para em que momento eu devo suspender o serviço. Uhum. Parou, esse cliente não compra mais. Eu não estou cancelando ele ainda. Uhum. Eu estou suspendendo o acesso Uhum. até que o pagamento de boletos em aberto aconteça. Você tem que criar uma regra. E é importante que essa regra seja combinada com o cliente lá atrás. Olha, a nossa empresa ela tem uma regra aqui de pós-venda também. Enfim, sei lá, cada Uhum. empresa que decide a tua regra e tal. Se tiver 2 boletos em aberto, o sistema o acesso a novos serviços ou o fornecimento, se for Uhum. produtos tangíveis, está bloqueado. Sim. Beleza. Bom, mas tem um momento também que você precisa cancelar esse cliente. Olha, não adianta, ele não está pagando os boletos, apesar dos contatos de cobrança, então eu tenho que parar isso daqui. Então, há momentos em que parte da empresa a iniciativa de cancelar um cliente, ou por inadimplência, ou por outros comportamentos. Por exemplo, eu me lembro que nós tivemos clientes que a gente cancelou, alguns que nós tínhamos fortes indícios de que estava usando o meu serviço para o mal, e era o nosso nome que estava em jogo também. Então, opa, não, pera um pouquinho, chega lá. Não dá mais, não. Uhum. Não queremos esse cliente e tal. Teve outras situações de clientes extremamente grosseiros com a nossa equipe. Sim. Acho que ninguém ganha um salário para ser desmoralizado, humilhado. A gente alerta, olha, senhor, senhora, nós não podemos continuar o seu atendimento nesses termos, nessas condições. As ligações são gravadas, Uhum. para ver se o cliente também maneira um pouquinho e tal. Uhum. Enfim, ou clientes que geram um workflow muito grande. Quer dizer, Uhum. não vale a pena mais manter esse cliente. Então, Workflow é o cliente que dá trabalho, dá né? muito trabalho, Chato. desnecessário, questiona tudo, tenta trapacear o tempo todo. Enfim, cada empresa tem as suas regras e tal. Então, nós criamos regras onde. E o nosso contrato de prestação de serviço também previa isso, de ambas as partes, para não ser um Uhum. contrato leonino. O cliente também, se ele entender que algumas obrigações, que algumas expectativas combinadas não estão sendo atendidas, também o cliente ele tem direito de cancelar e tal. Uhum. Então, um contrato é um acordo de vontades, ele faz lei entre Uhum. as partes, desde que não sejam cláusulas leoninas, né, que Uhum. beneficia apenas um lado. Então, procure prever também situações em que a empresa também possa demitir um cliente. Sim. Legal? Sim. Bom, então, se eu demitir clientes, seja por inadimplência, seja por um comportamental, enfim, eu não vou tentar recuperar esses clientes novamente. Uhum. Legal? Beleza. Mas todos os clientes cancelados unilateralmente por parte do cliente, puxa vida, vale a pena, no Fazer tempo um. ocioso desse funcionário que faz a retenção reativa de clientes, vamos ligando também, está sobrando tempo, então vamos lá. Então vamos começar a ligar para clientes que cancelaram lá atrás, ou porque eu não tinha também um processo assim de retenção reativa de clientes, era muito fácil cancelar. Ele ligou, né, dizendo que queria lá cancelar, não tinha ninguém profissional para atendê-lo, então paga só o mês em vigência, o mês em carência.
Então, opa, pera um pouquinho. Então, agora que eu tenho um profissional treinado, capacitado, com um perfil Uhum, mensurado, direito, remunerado, uhum, para ter sucesso nisso, no tempo ocioso, por que não começar a ligar uhum, para a minha lista de clientes que eles cancelaram comigo, para ver se eu consigo trazê-los de volta? uhum, E ele vai exercitando a argumentação, enfim, aí tem todo um trabalho. Daria até um outro episódio uhum, também, como recuperar uhum, clientes já cancelados, clientes que partiu deles a iniciativa de sair. uhum, Talvez valha a pena fazer uma nova tentativa. uhum, Até porque, às vezes, lá atrás, você não conseguiu reter, mesmo fazendo todo o esforço adequado e tal, você não vai ter sucesso em todos os casos. uhum, E ele que quis ir trabalhar com um concorrente e tal, beleza. Bom, mas já se passaram 3 meses, 6 meses, um ano, alguns anos. Será que ele está feliz com esse novo concorrente? Pode ser que não. Eu diria que provavelmente não está. Porque algum vendedor dele, a maioria das vezes em que o cliente quer cancelar com você, tem um vendedor do outro lado estimulando que ele cancele, sim, dando uma nova condição para ele. Que eu não sei se esse vendedor vai cumprir essas expectativas. Então, às vezes, esse cliente que deixou, cancelou com você para ir trabalhar com outro concorrente, às vezes ele não está feliz onde ele está, uhum, mas está com vergonha de voltar também. Então, vou ligar, vou abordá-lo de um jeito, vou dar uma saída honrosa para ele. uhum, Eu não vou ligar para um cliente que já cancelou, claro, né? Vou dar um exemplo absurdo, numa de humilhar, olha, e aí tá bem feito, você se ferrou. Não, não é isso. Alguém vai ligar e aí a gente vai detalhar isso mais num outro uhum, episódio específico para isso, que é a recuperação de ex-clientes. uhum, Tentar trazê-los, abordar de uma forma adequada. Olha, uhum, como é que está teu momento hoje? Você já foi meu. Tentar relembrar lá atrás. Você foi meu cliente por isso, depois você deixou de ser meu cliente por aquilo, uhum, né? Você já está há algum tempo, né, trabalhando com uma outra empresa. Como é que está teu momento hoje? O que que tá... Porque na nossa empresa também teve muitas mudanças. uhum. Eu gosto muito de falar uma frase sob nova direção, mesmo quando a empresa não está sob nova direção, mas é uma frase forte. Uhum, Isso é muito comum em varejo, né? uhum, Você está uma padaria onde o atendimento não era bom, a higiene não era boa, sei lá, trocou de dono. Gente, a primeira coisa, se eu comprar um varejo assim, a primeira coisa eu faria o que alguns fazem, uma faixa imensa, sob nova direção. Opa! Então, se é que teve problemas lá atrás, e provavelmente teve com vários clientes, fica a dúvida sob nova direção. Será que melhorou? E aí o cliente pode te dar uma nova chance. Eu vou lá comprar pão, vamos ver se o pão tá bom dessa vez. Sabe, Vamos ver se está mais limpo. Você é um especialista em varejo, não, é muito você legal sabe isso que você está disso. falando, porque assim, eu presto uma consultoria de reorganização da gestão da empresa, né? Assim, quando a empresa precisa de uma reorganização. É um dos tipos de clientes que eu tenho. Então, pô, ou ele está começando, ou ele está crescendo e não sabe muito bem o que ele precisa fazer primeiro, e aí Sim, tenta fazer tudo ao mesmo tempo. sim. Ou ele está expandindo mesmo e ele, pô, preciso saber é, crescer de uma forma mais sadia e como expandir, por exemplo. Aí entra a questão de você montar negócios em outras praças, vamos dizer, né? Como o franqueamento faz. Mas eu costumo dizer que quando a empresa está funcionando e a gente precisa reorganizar essa empresa, quando a gente reorganiza, a gente brinca que a gente vai reinaugurar. Porque a palavra inauguração é muito importante, Sim. mas às vezes a reinauguração é mais ainda. E às vezes é o mesmo dono, não é Sim. que vai reinaugurar porque alguém comprou, não, vamos reinaugurar E gerar uma nova uma expectativa, nova isso é bacana. expectativa. E a gente faz Partidos uma. políticos já passaram por isso, né? Todos, né? Vamos Todos. entrar no mérito de política, mas determinado partido Todos mudaram de nome. é, mudam de nome, ou então outros assim, muito envolvidos em escândalos disso, escândalo daquilo, e Sim. aí vem uma refundação Exato, do partido exato, X. exato. Vamos refundar. Porque se isso é verdade ou não, o tempo é que vai dizer. Eu Geralmente não sugiro. é. Geralmente é mais do Quando mesmo. eu indico, tem que ser de É mais verdade, light, né? mas o ideal é que essa refundação
essa sob nova direção, Aham. uma nova inauguração, marque uma nova etapa e, no mínimo, gere uma expectativa positiva. Bom, vou dar uma nova chance, eu vou lá conferir para ver se mudou mesmo, para ver Sim. se melhorou mesmo. Legal? Uhum. Então, isso falando em recuperação de clientes, que a gente vai tratar esse Aham. episódio. Mas voltando à retenção reativa de clientes, como mensurar? Então, no mínimo, alguém tem que mensurar, que seja em papel de pão, Uhum. Excel, CRM, de Sim. preferência, né? Uhum. É. Aliás, essa semana fez aniversário o meu amigo Fausto, que é o dono, né, da Pipe Run, um ótimo CRM, já usei nas minhas empresas, fica o Uhum. merchan Boa. de graça aqui para o Fausto. O Fausto é muito bom de vendas, muito bom de processos de vendas, de Legal. televendas e tal, e eu já usei o produto dele, muito bacana. Não é nosso patrocinador aqui, tá? Não estou assim Mas fica a cantando dica, né? fama. Fica a Fica a dica dica. para o Pipe Fausto. Run? Pipe Run. Fica a É, dica, Pipe Run. isso. Então, Tamo por feliz aqui. aniversário, continua Aliás, fazendo história aí. acreditamos muito em É. CRM, nós recomendamos o uso de CRM, tanto eu quanto o Domingo, porque E tem os ruins também, tem os ruins, né? mas Com o da certeza. Pipe Run é muito bom. Beleza. Bom, então lá voltando. Então é importante que você mensure esse trabalho de retenção reativa de clientes, no mínimo, um papel de pão, uma planilha Excel para você marcar quantas intenções chegaram. E essa intenção é a intenção formalizada, porque, gente, intenções verbais não tem como medir, é Sim, prego na areia. sim. Ah, mas a intenção talvez Comentou. comentou, será que quer? Se não quer, ele estava nervoso na Exato. linha. Ah, então eu vou cancelar. Isso já é uma intenção? Não. Formalize, né? Se não tiver formalizada, não contabilize no teu controlezinho. Então você tem que analisar. Bom, o Zezinho que está fazendo a retenção reativa de clientes, no mês tal, no período tal, no semestre tal, no ano tal, ele recebeu 512 intenções de cancelamento e quantas que ele conseguiu Reverter. sucesso e reversão. O sucesso também precisa ser formalizado, Uhum. porque se o cliente formalizou uma intenção de cancelar totalmente um contrato, ou reduzir o contrato, que também é uma forma de cancelamento parcial, isso tem que ser formalizado, tem que ser medido. Depois que esse consultor, né, de retenção reativa de clientes, o Zezinho, fez o trabalho dele, porque também tem a hora de desistir. Assim, essa negociação também não pode ir para sempre. Por quê? Bom, tem contratos que o cliente já pode cancelar imediatamente. Outro erro, recomendo que nos teus contratos de prestação de serviço continuada tenha no mínimo lá um mesinho de carência, que vale para os dois. Uhum. Né? Cláusulas que só vale para um lado são leoninas, mas coloca uma carência para ambas as partes. Se eu quiser cancelar um cliente, eu, empresa, quero cancelar um cliente meu, eu tenho contratualmente a obrigação de dar um aviso prévio para ele. Olha, Sim. então, conta, esse mês em vigência, ok, o serviço continua disponível para você. O mês que vem, que é o mês da carência contratual, que vale para ambas as partes, o sistema também vai estar disponível para você. Por quê? Para você encontrar um outro fornecedor. Perfeito. Legal? Também não vou deixar o cliente na mão. Lógico. Mas também, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, Uhum. também, agora que você quer sair, precisa cumprir pelo menos o mês em vigência e o mês da carência. Legal. Então, essa negociação para evitar um cancelamento, que já foi formalizado, também não pode exceder o período. Cara, acabou o mês em vigência, acabou a carência. Sei lá, pode ser até que você ainda queira continuar negociando, mas provavelmente é muito tempo negociando, né? Uhum. Pega assim na média, tem 15 dias do mês em vigência. Se ele pediu, porque tem alguns clientes que pedem para cancelar, formalizam no início do mês, outros no meio do mês, Sim, outros no final do mês. Mas na média, meio do mês. Já são 15 dias que você tem para sim, tentar reter. Mais os 30 dias do mês da carência. sim. Pô, tem a hora também, é um custo-benefício, né? Então, como regra, eu criaria um deadline ali, uma linha lá. Cara, você vai até aqui, não conseguiu reter, é melhor gastar essa energia fazendo outras coisas. Esse Sim. cliente provavelmente. Mas regra é regra, exceção é exceção. Puxa, é um contrato bom. Uhum. Agora que eu tô achando que eu vou convencê-lo a ficar, não é a hora de parar também. Legal? Bom,
Mas, Só um detalhe, você falou de sim, contrato e eu acho que isso também é pois não? importante, porque a gente estava até conversando, né? O contrato, ele tem que ser muito bem escrito, Sim, né? Então tem gente que às vezes não dá o devido valor a um contrato. Perguntaram para o Pedro Paulo Diniz, depois de tanto tempo, quais foram as sim. O lições? grande erro da vida dele, o Não contrato ler da contrato. venda do Pão de Açúcar lá para o Não, grupo francês, não li né? o contrato. Então, Verdade. não é coisa É chato ler contrato. Eu sou formado em direito Aham, e eu tenho preguiça de ler contrato. imagino. Mas eu leio. Então, Eu leio e escrevo contratos. sim, então. Então, você que é dono de uma empresa, ou Não, não, gestor de uma não, não, empresa, não deu o devido presta atenção, valor, né? dê o devido valor no contrato. Porque às vezes o que que você. Vou dar uma dica para quem está começando uma Boa. empresa. Então, cara, busca alguns modelos de contrato que teus concorrentes já usem também, não para você copiar, até porque direito autoral dos caras também, mas para você ter uma base. Hoje tem chat GPT que faz O um que que ótimo trabalho. Exatamente. Então, assim, tem uma base, às vezes algum concorrente teu. E, gente, é chumbo trocado, o concorrente também, ele vai ter acesso ao teu contrato. Claro. Então, você vai vendo as melhores práticas e tem contratos muito bem feitos. Nossa, o cara pensou nisso, Inclusive, o teve um cara pensou item que eu naquilo. queria te falar que eu Sim, fiz e que eu não imaginava que ia dar tanto resultado. Então, eu tinha lá um produto que se chama, tenho ainda, né? Aceleração Empresarial. Então, uma mentoria de 12 meses, que a gente acompanha a empresa por 12 meses bacana. e, enfim, a gente acompanha o crescimento e tudo mais. Só que, cara, é um trabalho mais a longo prazo, principalmente se a empresa já está com falta de Hum, mão de obra, enfim, cada empresa tem uma é. situação. Tem a cláusula de renovação automática? Tem a Eu cláusula de adoro essa renovação, cláusula, com eu adoro essa. certeza, todos os Lei meus do mínimo, contratos, lei do todos os meus mínimo contratos têm. esforço. Agora, todos são assim, mas eu coloquei uma coisa que chama-se cláusula de satisfação mútua. Tanto eu como empresa, como você como cliente, nós temos 3 meses para saber se é isso mesmo que a gente quer. Legal. E se a gente daqui no terceiro mês não tiver legal, ninguém paga multa nenhuma, É. ninguém tem problema nenhum. Isso aqui nem bodas de prata, né? Bodas de renovação do Não, e contrato. sabe o que é legal? Melhorou a taxa de conversão, porque o cara fica mais tranquilo. Porque pensa, é um contrato de 12 meses. Pô, vou assumir aqui um contrato de 12 meses com uma empresa que de repente não conheço, ou não sei se vai funcionar para mim, funcionou para alguém, mas não funcionou para mim. E no final, cara, na verdade, quem tinha que decidir se queria continuar realmente era a gente, porque o cliente, quando você vai falar de reestruturação empresarial, quando você vai trabalhar com isso, você mexe com pontos ali de falhas, né? Pô, Sim. cometi um erro ali, cometi um erro ali. E o empreendedor, ele tem um pouco de dificuldade de assumir algumas falhas. Então, quando você vai reestruturar uma empresa, você precisa também saber como lidar com esses problemas. E a parte contratual, que é onde a gente estava falando, cara, a parte contratual e contábil sempre faz parte da lista de problemas e de falhas. E o contrato, depois que a gente aprende isso da pior forma, a gente não É, comete os mesmos quem erros. conhece o negócio, né? Por isso que eu acho um receio alguém empreender numa área que você não conhece nada. Pois Enfim, é, as regras do você jogo, vai né, cometer Domingo? todos os erros possíveis e tal. Quando você já empreende, por exemplo, eu empreendi numa área onde eu tinha sido vendedor, supervisor, gerente de filial, né, diretor, enfim, então eu sabia tudo daquilo ali. Entendi. Então, Quem puder com fazer isso é uma base, boa, até né? coisas que eu não consegui convencer os meus patrões a Aham, fazerem, na época que eu passei a ter a minha própria empresa, eu falei, olha, eram melhores práticas que eu acreditava e acredito muito ainda. Não aham. consegui emplacar nas empresas onde eu fui gestor, Uhum, funcionário, vendedor e tal, mas agora na minha eu vou pôr. legal. Enfim, por minha conta e risco. Então, quanto Aham, mais você conhece um processo, melhor. Também o contrato, né? Já aham, falando do contrato, que tem a ver com a retenção reativa de clientes também. legal. Por isso que eu vou insistir nesse ponto aqui um pouco mais. Uhum, Trabalha muito bem esse contrato, é, porque também, se você quiser colocar tudo no contrato, o contrato uhum. vai ficar gigantesco, Gigantesco. quilométrico. E aí, o Uhum, legal é que você tem um contrato de adesão. uhum. Pensa também no workflow. Imagina negociar as cláusulas de cada contrato. Nossa, Gente,
Trata Notícia. isso como a exceção das exceções. Você Sim. tem um contrato padrão, Padrão. o chamado contrato de adesão. Uhum. O cliente adere a tudo ou não adere a nada. Uhum. Como regra, salvo exceções, esse contrato é muito grande, é um cliente muito importante, ele está pedindo só uma pequena alteração na cláusula X ou na cláusula Y, aí custo-benefício vale a pena ou não. Mas também, então não tenta também por tudo que pode acontecer, tenta sintetizar para o contrato também não ficar Sim. quilométrico. Bom, então no processo de retenção reativa de clientes, vamos lá, tem duas cláusulas do contrato que ajudam muito no processo de retenção reativa de clientes. Legal, pessoal, essa dica anota aí, hein? O primeiro deles Anota essa dica aí. é isso daí. São duas dicas. São duas dicas. Vamos lá, ó. Presta atenção. O primeiro, esse contrato, de preferência contrato de adesão, como questão de facilidade, de formalidade, não ter que fazer um contrato a cada venda. Aham. As minhas empresas tinham milhares de clientes. Então, imagine, a cada nova venda eu vou ter que discutir todas as cláusulas com o cliente. É inviável. Possível. Então, é um contrato de adesão. Bom, então tinha ali uma cláusula que falava do mês em vigência e do mês em carência. É o contrato normal. Olha, se você quiser cancelar o contrato, então o que você formaliza essa intenção, verbalmente não é aceito, para segurança de ambas as partes. Tudo aquilo que você for falar assim de cláusulas do contrato, esteja preparado também para dúvidas ou objeções. Mas puxa, mas tem que ter carência? Olha, a carência é um aviso prévio para ambas as partes, é uma segurança para você também e também para nós. Então você continua cliente um pouco a mais, e eu também não posso deixar você na mão sem te dar um aviso prévio. Legal? Beleza. Bom, então, a partir do momento em que você formalize o contrato, se o teu mês comercial é de 1 a 30, e ele mandou a carta no dia 10, então ele vai pagar, nós estamos em dezembro, ele vai pagar mês de dezembro, que é o mês vigente, o mês está correndo. E ele vai pagar também, então ele vai pagar o mês vigente, que é o mês de dezembro, cujo boleto vence em janeiro, início de janeiro, e também vai pagar o mês da carência, que é o mês do aviso prévio, Perfeito. Que é o mês de janeiro, cujo boleto vence início de fevereiro. Então, pagando o último boleto vencimento de fevereiro, acabou. No final de janeiro, o teu acesso aos meus serviços vai ser cancelado, ok? Não emito mais novos boletos. E você não tem mais acesso ao serviço. A não ser que você mude de ideia, nossas portas estão sempre abertas para você. Legal, legal. Bom, só que existe também uma outra possibilidade. Eu fui fazendo isso no meu mercado. O meu mercado não tinha nada. Ninguém fazia nada e eu vim de multinacional. Eu falei, caramba, tem melhores práticas de multinacionais? Que dá para pôr aqui. Bem, era uma empresa nova, eu estava começando uma empresa do zero, junto com outros parceiros. Eu falei assim, bom, eu vou já fazer diferente, né? Tentar fazer diferente. Então, eu fui aos poucos, o contrato ele foi sendo alterado. Então, primeiro o contrato... Bom, só de ter contrato, eu tinha concorrentes que nem contrato tinha. Cláusula de reajuste de preços, anual, pelo IGP. A maioria dos meus concorrentes não tinham cláusula nenhuma. Eu falei, mas como é que atualiza os preços? Tem inflação, daqui a pouco eu vou ter que pagar para manter um cliente usando. Enfim, eram vários absurdos. Muita gente comete esse erro de não colocar a questão do IGPM ou qualquer tipo de verificador. Então a gente foi colocando aos poucos coisas necessárias, razoáveis, legais, morais e tal, mas que aquele mercado não estava habituado a ter, porque os concorrentes, de fato, enfim, tinha concorrente de todos os tipos lá. Então, primeira coisa, contrato com cláusula de cancelamento pagando o mês vigente e o mês da carência. Depois de um certo tempo, a gente já estava com uma base razoável de clientes, criamos uma outra cláusula, que é a cláusula de fidelidade. Fidelidade 12 meses, 18 meses, 24 meses.
Então, vamos lá. As cláusulas de fidelidade, como elas são muito mal explicadas, são muito mal vendidas, existe um certo preconceito. Ah, como você é malvado, você vai manter teu cliente obrigado a ficar com você. Não. Contrato é um acordo de vontades, eu só vendo para clientes com 18 anos ou mais, que tenha plena capacidade, né, Sim. de decidir e assim por diante. Então, Uhum. são dois adultos Certo. negociando um contrato. E era um contrato de adesão, o cliente adere se ele quiser, pode Uhum. não aderir, mas também, claro, nós tivemos a preocupação de não perder vendas. Uhum. Então, criamos o contrato padrão sem cláusula de fidelidade e criamos um outro contrato padrão com cláusula de fidelidade. E isso tudo era negociado no ato da venda. Então, vê bem, ele não virou cliente ainda, ele pode não concordar e dizer não. Uhum. Bom, então apresentávamos primeiro a condição normal, que era o contrato normal, mês em vigência, mês em carência e assim por diante. Mas no ato da venda, no fechamento de venda, o vendedor era treinado, e é Uhum. treinado assim, gente, em sala de aula mesmo. Não treina com cliente ao vivo e a cores, não, porque Uhum. cliente não é cobaia e você vai perder clientes. Então, tudo que você quiser testar, treinar, sala de aula, Aham. simulação, ó. Agora eu sou o vendedor, você é o cliente. Uhum. Agora eu vou colocar objeções que você já foi treinado, você não sabe que objeção eu vou usar. Então também tem que treinar em sala de aulas, treinar e certificar. Legal. Depois que o vendedor foi aprovado nas simulações, no teatrinho, né? Dinâmica, seja o nome que você usar aí, esse vendedor está em condição de vender esse produto ou está em condição de oferecer essa nova modalidade. Legal. Então, a fidelidade, então, foram assim, alguns anos sem ter a cláusula de fidelidade, mas tinha cliente que não concordava com o mês em vigência e o mês em carência. Não, eu já quero cancelar agora. Uhum. Não, então a gente explicava, vamos lá. Uhum. É importante Uhum. e tal. Então, depois de um certo tempo, nós já tínhamos uma base de clientes, vamos agora oferecer para os clientes a alternativa, a opção dele aderir a um contrato com uma cláusula de fidelidade. Então, a gente apresentava o contrato normal, com vigência e carência normal, que era o padrão, mas aí o vendedor era treinado e certificado para oferecer para o cliente no ato. Bem, é o auge, o cliente está querendo comprar, o vendedor, né, está querendo vender, todas as dúvidas de produto, comparação com o Uhum. concorrente, tudo isso já Uhum. foi feito. Agora são os detalhes finais para ele se tornar ou não um cliente. Uhum. Então, nesse momento, o vendedor apresentava a opção, a alternativa da fidelidade 12 meses, 18 meses ou 24 meses para o cliente. Falei assim, olha, eu vou te dar uma dica, hein? Esse aqui é o nosso contrato padrão, o preço é esse, já tinha vendido o valor, mostrou para o Uhum. cliente que Uhum. o que ele ia pagar era altamente compensado pelas Uhum. soluções das dores do cliente, então já estava Perfeito. toda a parte de valor já estava vendida. Bom, Uhum. agora o vendedor vai oferecer eu vou te dar uma boa notícia aqui. Uhum. Tem uma opção aqui que é legal para você, porque qualquer preço que você dê, o cliente sempre vai achar caro. Uhum. Mesmo que não seja, ele acha que é caro. Uhum. Ele nunca diz que é barato. Ele Uhum. pode, no mínimo, não dizer nada, mas Uhum. enfim. Então, ali o meu vendedor era treinado para dizer para ele: olha, eu tenho uma dica para você, tem uma outra opção interessante para você que eu acho que você vai aceitar, acho que é melhor para você. Bom, você já testou o produto, ok? Alguma dúvida? Não. Não, Uhum. bem, gostei e tal. Então vamos lá. Se você entrar no contrato normal aqui, você, quando quiser cancelar, você formaliza, paga o mês em vigência e o mês em carência. Essa parte já está explicada, já está resolvida e tal. Mas vou te dar uma dica. Você já testou o produto, você sabe que é bom. Ou você vê indicado por alguém que já falou que é bom. Uhum. Então, veja bem, aqui tem uma oportunidade para você. Se você me der um período X de fidelidade, eu consigo uma condição especial para você aqui. Ou consigo um preço especial para você aqui, ou consigo uma 2 meses bonificação de um outro produto adicionais. grátis. Legal. Que é legal que você dá uma bonificação com um segundo produto Uhum. grátis, que também resolve um problema Sim. dele,
e que depois pode virar um cross-sell ou upsell, porque Sim, depois que passar o período grátis, para continuar usando aquele produto, talvez perfeito. talvez não, ele vai ter que pagar mais por isso. Uhum, Mas eu estou dando isso como um bônus em troca da fidelidade. Então há um acordo de vontades, sim. há vantagens para ele em aderir. Olha, então, sem fidelidade, a condição é essa. Com fidelidade de 12 meses, a condição é essa. Se você der uma fidelidade para mim de 18 meses, eu consigo melhorar ainda mais. E se você me der uma fidelidade de 24 meses, eu te consigo ainda alguma coisa a mais. Gente, Cê- então, assim, algum cenário. Ele pode dizer o seguinte: não quero fidelidade nenhuma. Vou pegar Legal, o primeiro. então entra no contrato normal. Não perdi venda nenhuma. Eu não Sim, quero perder venda sim. oferecendo a fidelidade. Mas existe uma possibilidade desse cliente aceitar a fidelidade 12 meses, 18 meses ou 24 meses. Ele está tão seguro quanto ao produto, quanto à idoneidade da empresa, que ele se sente com. Uma vez, olha, nós temos as revisões de carro, né? Quando você Sim, compra um sim. carro zero, a revisão obrigatória, não. Obrigatória é a revisão para você manter a garantia A do carro. básica ali. Mas você não precisa fazer necessariamente na concessionária onde você comprou o carro. Sim. E tem uma única vez uma concessionária me ofereceu um pacotão. Uhum. Se eu fizesse, sei lá, as 2 ou 3 próximas revisões com ele, o custo unitário de cada revisão diminuiria. Eu fechei. E sabe Eu. por que que funciona, não? Ah, Porque você está ativando dois vieses cognitivos. Um que se chama o viés da livre opção. Toda vez que você sente que você tem a capacidade de escolher, sim, é dado como uma dica. Ó, até uma não. dica para Mas você aqui. é um efeito cerebral. Você nem controla isso. Nesse setor nosso, nós inventamos isso. Pois é. Então, quando você dá duas ou três, por que que o McDonald's te dá três opções? Pequeno, médio e grande. E normalmente você compra qual? Qualquer uma que o Você não cliente compra o escolher tá pequeno. bom. Não, mas Qualquer uma tá normalmente o bom. cara que quer comprar o pequeno, É, ele vai no médio. sim. E o cara que quer comprar o médio e o preço ele é feito para fazer você fazer isso. Pô, vou pegar o grande. Por isso que nós demos a opção de 12 meses de fidelidade, 18 meses ou até 24 meses. Pronto. Bom, E a tem mais um equipe tem que viés. explicar bem para a equipe. Primeiro, antes de vender para o cliente, você tem que vender essa ideia para a tua equipe. Sim. Ai, eu vou perder a venda. Não, você não vai perder a venda. Porque, pelo contrário, Não, você está a tendo mais tua. chance de fechar. Se esse Mais chance de cliente é fechar. temeroso, ele Sim. é muito conservador, ele vai buscar a segurança na mente dele no teu contrato padrão, que é o que você já ia vender para ele. Mas o que eu ia te Então, dizer, até facilita a venda do facilita, contrato padrão. facilita, Mas facilita. pode ser que esse cliente, né, esteja num ponto de confiança e que ele vê vantagem. Olha, eu vou ficar mesmo. Ninguém casa para separar, né? Sim, Aliás, era um dos argumentos que a gente sim, sugeria para a equipe. Olha, você não está entrando aqui para sair amanhã, você perfeito. está entrando para Para ficar. ficar, e a gente também. Então, mas se você optar pelo contrato que tem essa cláusula aqui de fidelidade, você ganha com isso. Uhum. Se você assinar o contrato padrão sem cláusula de fidelidade e ficar comigo 12 meses, 18 meses ou 24 meses, você não vai ganhar nada com isso a mais. Uhum. Mas se você fizer essa opção Agora, agora, e olha só, percebe? lembra que a gente conversou em algum dos episódios Aham. anteriores que desconto não se dá, né? Desconto se concede, É. desconto se condiciona. E esse, Márcio Aranha, especialista em vendas, nem sei se está no mercado ainda, um cara aham, excelente. Negociar é trocar. exatamente, Negociar não é dar concessão. E dar exato. concessão, não. E o cliente não dá nada. Não, negociar é trocar. Olha, eu te dou, você me dá um pouco mais de fidelidade Sim. e eu te dou algumas condições especiais, alguns Mas aí benefícios em entra, troca disso. lá quando a gente está falando no fluxo Sniper, né, que a gente já falou sobre a parte de conversão, né, você fechar a venda. E sempre o cliente vai querer negociar. Então, primeiro, tenha esse desconto embutido no cálculo do seu preço final. Não tire do seu lucro. Tire da gordura que você já pré-calculou que seria usado como desconto. Quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. Esse é um ponto. Estamos falando lá da oferta aqui. Segundo, esses descontos, eles têm que trabalhar a favor de gerar um senso de urgência, que foi o que você falou. Se você fechar comigo agora,
você vai ter esses benefícios de preço, de prazo, vou te dar esses 2 bônus, né? Então eu tô querendo que ele feche esse outro contrato, que ele realmente vai ter mais benefícios, mas ele precisa Sim, acreditar nisso, sim, né? E aí entra a parte da razão, cara. O cérebro, ele é feito para acreditar em histórias que ele sente que tem uma razão forte. sim. E aí, o que você colocou aí nessa sua ideia que funciona muito? Primeiro, você está dando a opção. Se você não quiser, tudo bem. Não estou te forçando a nada, não estou conduzindo você a nada. Mas, se você me der em troca a sua fidelidade, olha a razão. Afinal de contas, a gente quer fazer um trabalho a longo prazo, a gente não fecha um contrato para depois cancelar. Sim. Então, você está falando para ele, cara, eu quero a sua Eu fidelidade. estou motivando e dando, lembrando a ele razões concretas das vantagens de optar Exato. por um plano com fidelidade. Realmente Dou é razões. vantajoso para ele, tem que ser vantajoso. Ninguém vende para enganar. Sim, Se você é vende isso. para enganar, você não é um vendedor. Então, olha que legal, cara. Quando você for dar um desconto, primeiro, condicione o desconto a um prazo de fechamento. Isso. Ou a uma questão pode ser vários tipos de Período de condições. Período de fidelidade. fidelidade. De repente, se você me indicar alguém Uma compra de um volume uma maior. compra de um volume, uma antecipação, Sim. né? De um fechamento, de uma renovação. Condicione isso. Não tem nada de errado. Você realmente está fazendo bem para o cliente. Isso. Outro ponto, a gente começou a falar de contrato, porque contratos, em especial cláusula de carência e Acho que cláusula incide de muito no fidelidade, assunto, né, o ajudam contrato. muito na retenção Deve ser grande, reativa de né? clientes. Ajudam muito. Entendi. Porém, cuidados. Nunca use a cláusula de fidelidade de uma forma indevida. Certo. Por exemplo, olha, agora você não pode cancelar não, você Sim. está na minha mão, Perfeito. vai comer na minha mãozinha aqui, não vai Aham. cancelar não. Bom, Sim. então, Importante. primeira coisa, se tem cláusula de fidelidade, então o direito, a jurisprudência prevê que todo contrato tem que ter uma cláusula de saída. Entendi. Então, se há uma cláusula de fidelidade, tem que ter uma opção, porque essa fidelidade, em algum momento, talvez ela precise ser rompida. Perfeito. Ok. E, inclusive, o rompimento de uma cláusula de fidelidade não deve ser dessa forma. Olha, o cliente comprou com uma cláusula de fidelidade mínima de 24 meses. Uhum. Só que quando deu 12 meses, ele quer cancelar. Uhum. Aí a empresa quer exigir desse cliente o seguinte: não, se você quer cancelar agora com 12 meses, olha, faltam ainda mais 12 meses para você cumprir o período de fidelidade. Então, você me antecipa esses 12 meses. Quer dizer, o cliente sai, deixa de ser cliente, eu não vou mais prestar o serviço e você me pague as 12 parcelas. Não é assim que a banda toca. Uhum. Você tem o direito contratual de exigir o cumprimento da fidelidade, mas também tem que dar uma opção de uma cláusula de saída. Uma multa, alguma coisa assim. Uma multa. Então, essa cláusula de saída não pode ser o cumprimento de 100% do contrato. Coloca alguma coisa do tipo 30% do período que falta, ou 50% do período que falta, então você me paga aqui e eu vou conceder o teu cancelamento. Então, assim, é algo razoável, é algo que o mercado aplica, a jurisprudência prevê isso aí. Entendi. Também não é certo, vê bem, o cliente querer dar uma de malandro também, esperto. Claro. Eu me beneficiei Já com um aconteceu preço muito. menor, ou com benefícios diversos, em assinar uma cláusula de fidelidade de 12, 18 ou 24 meses, Sim. e deu 3 meses, eu falo, olha, eu vou embora. Eu falei, não, por que não? É questão interna minha, estou com uma proposta melhor. Opa. Você se beneficiou de uma condição menor em troca de alguma condição. E agora você quer me dar uma banana em troca? Também não é assim. Legal? Exato. Então, enfim, eu nunca tive um problema judicial com o cliente. Enfim, também nunca tive reclamação trabalhista com funcionário. É importante manter, claro, não é demérito nenhum você ter na tua empresa problema trabalhista ou eventualmente ter algum problema, um cliente te questione na justiça. Mas felizmente eu tive essa sorte. Mas vários cuidados também, muito trabalho para evitar isso. Sim. E um desses cuidados é procurar ser flexível também com o cliente.
né? Então, por exemplo, olha, na dúvida, não sei se o cliente está sendo malandro comigo, não sei se eu estou sendo também injusto com o cliente. Na dúvida, pro cliente. Para o cliente. Na dúvida, não tenho como provar, mas também não sei se é uma malandragem nova. Na dúvida, pro cliente. Então, na dúvida entre eu ser injusto com o cliente ou eu ser otário com o cliente, eu prefiro ser otário. Sim. Eu vou passar por otário. Porém, é importante que você também tenha uma lista de clientes que você não deseja trazer de volta. Uhum. Legal? Uma É. blacklist ali. Tem gente que chama isso de blacklist, tem gente que acha que esse é um termo inadequado. Eu não vou entrar aqui nessa discussão agora, mas então é importante que você tenha uma lista de ex-clientes que você não quer ter de volta, pelos motivos que você entender. Não quero ter esses caras de volta. Uhum. E deixe isso claro, essa lista, na tua área de administração de vendas. Quando chegar um contrato novo de vendas, a primeira coisa, faz uma query, um cruzamento de dados aí, para ver se este novo cliente já não está numa tua lista lá, blacklist, ou outro nome que você queira usar para Red isso. flag, tem uns. Porque eu não quero repetir o erro, gente. Eu não Uhum. quero que, por algum motivo, eu não quero mais, eu não sou obrigado a prestar serviço para esse cliente que eu já tive uma experiência negativa com ele e tal. Uhum. Beleza? Bom, então, cláusulas de fidelidade são boas, se bem utilizadas, você não vai perder venda por isso. Tem todos esses cuidados, tem que ter uma cláusula de saída, uma multa que não represente pagar na integralidade todos os meses que faltam para cumprir carência e tudo mais. Também a tua equipe e a tua empresa não devem também se valer de uma cláusula de fidelidade para espezinhar um cliente. Ah, não, você tem mais 12 meses para cumprir comigo. Não adianta reclamar, não, vai ter que cumprir. Não, gente. Esse período de fidelidade ajuda muito ter essa cláusula no momento da retenção reativa de clientes, ajuda muito. Eu tenho um fôlego. Eu consigo respirar. Esse cara não pode sair da noite para o dia, me deu uma banana e foi embora. Não, Sim. tem um contrato aqui assinado, Sim. assinado por alguém em condições de assinar um contrato. Cuidado, tenha também esse cuidado na tua empresa. O contrato está assinado por quem? Uhum. Tem que ver se a pessoa que assinou realmente está no contrato Assina pela social, empresa, né? assina pela empresa e tal. Bom, parece bobagem, mas Nossa, mas é na hora de montar uma empresa, muita só coisa na hora que passa batido. acontece que você. Então, tenha um bom advogado para te orientar nisso e contador. tenha um bom contador, No mínimo. no mínimo. Bom, então, use esse período da fidelidade como um fôlego para você reconquistar esse cliente. Uhum. Ele não está querendo te atender ou ele não usou o serviço adequadamente. Olha, vamos começar de novo, vamos começar do zero. Deixa eu ver como é que a tua equipe está usando o meu produto, né? Talvez o resultado não esteja vindo por Sim. um erro de conceito. Cansei de ver isso, tá? Por isso que num dos episódios anteriores eu recomendei que toda venda nova seja checada internamente. Você não vai dizer para o teu cliente que toda a venda vai ser checada, que ele vai passar por uma auditoria para ver se o vendedor mentiu. Não, é horrível, né? O cliente vai falar, nossa, mas a tua empresa tem vendedor que mente, que omite, então nem quero ser cliente dessa empresa. Não, internamente deixa claro lá para a tua equipe. Gente, toda a venda vai ser checada, toda a venda vai ser auditada. Ok? Não quer dizer que eu acho que vocês vão mentir ou omitir, nada disso. Pode ser também uma omissão do cliente ou pode ser um problema de comunicação entre vendedor e cliente. Na dúvida disso, nós vamos ter alguém no nosso time que vai ligar para todo novo cliente e vai fazer algumas checagens. Legal? E esse alguém também já falei disso, mas depois a gente pode fazer um episódio só para falar da auditoria de vendas. Não Legal. deve ser o derrubador geral de vendas. Aquele prazer de derrubar. Porque tem gente nas empresas que às vezes tem um prazer de derrubar a venda. Aquelas briguinhas diárias. Ah, não gosto de vendedor. Eu vou derrubar a venda desse cara. Eu não vou aprovar essa venda. Enfim, aquelas brigas
que o nosso podcast MVP Está querendo está querendo apaziguar nas áreas de marketing, vendas e pós-vendas, com certeza. e, se possível, expandir isso, essa harmonia para todas as áreas. Para todas as áreas. Sim. É que, na verdade, o conceito é que a empresa, o coração dela é o comercial para ela poder viver. E todas as outras áreas, elas são suporte ao comercial. É isso aí. É um organismo. Imagine um ser humano, a gente acho que até já deu esse exemplo aqui. É um ser humano, é um corpo humano, gente. Sim. O cérebro tem mais glamour. Olha, o cérebro. Sim. O coração tem aquela história das histórias de amor, do cinema, o coração. Sim. Gente, mas a unha do pé, tudo ali é importante, gente. Tudo é importante. Tudo ali é importante. Qualquer coisa no corpo humano que não funcione bem vai ser complicado e acaba comprometendo, né? Tem a falência múltipla dos órgãos, né? Às vezes um problema numa unha do pé causa falência múltipla dos órgãos. Então, uma empresa é assim também, tá? Então, é importante que tenha essa harmonia. Mas complementando a sua pergunta original, como medir e como remunerar? No mínimo, meça um percentual de sucesso, de intenções de cancelamento, intenção de redução de plano, para ver quantos por cento que essa pessoa, essa equipe responsável pela retenção está conseguindo ter. Um pouco de cuidado nessa análise. Não, olha, a pessoa está tendo 90% de sucesso na retenção de clientes. Legal. Mas a que custo? Isso. Com muitas concessões? Estou saindo depenado nessa história? Está dando de graça o meu produto? Perdoou todas as dívidas passadas? Sim. Então, começa a medir também quanto e limite isso na autonomia. Autonomia, o ideal é que seja rédea curta. Dê uma autonomia pequena e à medida que esse profissional precise de mais autonomia, ele procure você. E você também, ele tem que convencer você gestor de vendas ou gestor de pós-venda, dependendo da empresa, se eu devo dar mais desconto ou se eu devo dar mais concessões ou não. Me convença. Sugiro até que, se esse processo foi feito através de ligações telefônicas, ouça o áudio com as gravações para ver se esse profissional de retenção reativa de clientes, se ele está realmente usando os argumentos corretos, vendendo o valor, ou se ele está só vendendo o preço e rifando a sua empresa para ter uma permanência de um cliente que vai gerar um percentual de sucesso falso. Principalmente se você estiver remunerando esse profissional por quantidades de retenções bem-sucedidas ou um percentual. Olha, você precisa ter, no mínimo, 80% de sucesso em retenções. Então, a tua meta é 80% de sucesso em retenções. Se você tiver abaixo de 80%, o teu variável vai ser menor ou vai ser zero. Se você conseguir um percentual, então a tua meta é 80%. É um exemplo, tá, gente? Enfim, acho que é a realidade de cada empresa que você tem que ver. Não, você teve um percentual de retenção, né, acima de 80%. Então, além de ganhar o teu variável de 100%, eu ainda vou te dar um bônus extra porque você está acima da meta. Cuidado! Os clientes realmente ficaram, mas todos desidratados. Quer dizer, você está com um problema. Outra coisa importante, quem faz o pós-vendas é a pessoa mais adequada para fazer a retenção reativa de clientes? Depende. Às vezes, se esse gestor de pós-vendas não fez um bom trabalho, bem, não significa necessariamente que toda intenção de cancelamento ou de redução de plano seja fruto de um mau trabalho de pós-venda. Pode ser fruto de N situações, o produto já não está mais competitivo, está fora do ar, enfim, são vários problemas. Então, não é necessariamente culpa de quem fez o pós-venda. Mas é importante que o gestor analise o seguinte: olha, esse cliente que está querendo cancelar era cuidado por quem? Estava na carteira de quem? Qual foi o histórico? Nossa, esse cliente não é contratado há 1 ano e meio. Perfeito.
os contatos que foram muito ruins. Esse cliente não sabe nada do produto. Que pós-venda que foi feito? Então, parte dessa responsabilidade provavelmente foi de quem fez o pós-venda. E eu vou pedir para essa pessoa que já fez o... gerou o problema reter, Não tem é como. complicado. Boa. Outra coisa, a relação entre o consultor de pós-venda e o cliente não era muito próxima, não. Porque ao invés de pedir o cancelamento para o gerente de contas, que deveria falar com ele com uma certa frequência, ele ligou direto na central de atendimento e pediu o cancelamento lá para qualquer um. Então, eles não têm um vínculo muito próximos, não. Então, tem o direito também de duvidar um pouco da qualidade do pós-venda. Então, às vezes, o ideal é que quem vai fazer a retenção reativa do cliente seja alguém neutro, que não está envolvido com a... Vai estar informado, mas ainda não envolvido. Tem todos os históricos. E aí, dono de empresa, gestor de empresa, se você tem um CRM, não basta ter. Tem que ter processos de auditorias e incentivos para que as equipes cadastrem todos os contatos, cadastrem da forma correta, que esses cadastros sejam analisados, mensurados, que gerem relatórios, que os relatórios sejam bem analisados, que essas análises gerem ações corretivas, preventivas, porque senão também, meu amigo, você só vai ter mais custos. Domingo, eu vou te falar, a gente está aqui com nosso tempo se esgotando, mas, cara, que papo legal. E eu vou fazer um vínculo com o nosso próximo episódio. Sim. Porque hoje a gente tem como colocar alguém para nos ajudar com tudo isso que você falou. Além do CRM, que o CRM, na verdade, ele armazena esses dados e você vai lá e gera relatórios que você pede para o sistema. Agora a gente pode colocar um robô para fazer isso. Próximo episódio. Vamos falar um pouquinho disso. Por quê? Porque ele vai fazer todo esse processamento, vai te dar os insights, vai te trazer... Isso daqui tá... Eu tô brigando com o meu também aqui. Vamos lá, vamos ver quem ganha. A gente se empolga. Mas por que eu estou dizendo isso? O empreendedor, mesmo o pequeno, o médio e, claro, o que já tem mais uma condição financeira, cara, cada dia tem menos desculpa. Porque antes era caro, porque antes não era para mim, porque agora a coisa está ficando viável, está ficando acessível e realmente trazendo resultado. Então eu acho que, primeiro, esteja antenado com o que está acontecendo, porque você consegue melhorar a sua performance a custos mais baixos. E eu queria incluir um terceiro profissional naquela lista do advogado, contador. Sim. Esses são importantes, mas um terceiro é um economista, um financeiro com experiência. Ideal era ter um estatístico também, mas nós só fomos contratar, né, uma pessoa para cuidar de estatística, da área, depois que a empresa já tinha um porte maior, tinha mais dinheiro e tudo mais. Também muda muita coisa, hein? Claro. A gente achava analisar dados, né? Que alguns clientes davam dinheiro para a gente foi descobrindo, e achávamos que alguns vendedores davam dinheiro para a gente foi descobrir que... E não. Com números... Não era bem assim. As vendas do campo, né? Lá no nosso caso, né, os campeões de venda ou campeãs de venda, de fato, eram as pessoas que mais traziam dinheiro para a empresa ao longo do tempo. Mas algumas pessoas com destaque em vendas, os números mostraram que isso não era uma verdade. Esses clientes... Também não dá para culpar necessariamente essas pessoas, porque muita coisa acontece no pós-venda, performance do produto, um monte de coisa, atendimento, receptivo, fatores externos. Ou seja, mas quando você tiver dinheiro para isso, traga um estatístico, são raros, são poucos. E a inteligência artificial também atua. Também ajuda nisso. Olhar teus números, gente. A gente se engana muito. Eu imaginava que os meus clientes ficavam mais tempo, traziam mais dinheiro ao longo do tempo. Acaba acreditando no que a gente pensa. Comissão de venda dobrada. Entendi. Olha. Não tinha margem para isso. Vendas divididas. Olha, um começou, o outro terminou. Paga a comissão de quem quer. Paga os dois. Nossa. E aí, enfim. Então, esse é um ponto. Mas uma coisa só que eu não posso deixar aqui de complementar para a gente fechar. Pelo menos um tópico. Nos próximos episódios, a gente volta a falar de retenção reativa de clientes. Que é a questão da remuneração. Então, de novo... Muito cuidado se é o gerente de contas que cuidava desse cliente, que é quem deve fazer a tentativa. Recomendo que não, mas cada caso é um caso.
E muito cuidado em remunerar o gerente de contas pelo sucesso na retenção. Uhum. Para não lembrar aquela historinha do criador de cobra. Você conhece a historinha do criador de cobra? Cuidado que isso pode estar acontecendo na tua empresa. Olha só. Vamos lá. Uma cidade começou a ser infestada de cobras, né? Venenosas, cascavel. E aí o prefeito teve uma ideia brilhante. Uhum. Cuidado, a gente às vezes na nossa empresa tem essas ideias Brilhantes. brilhantes. Vou pagar por cada cobra morta que alguém trouxer aqui para mim. Certo. E começou a acontecer. Cada cobra morta, R$ 100. A cidade, todos desempregados, quem estava empregado, todo mundo começou a sair Para matar cobra. atrás de cascavel e tal. E num primeiro momento, o prefeito achou que Tinha aquela feito ideia uma- tinha funcionado. Bacana, ó, cobra morta, R$ 100, cobra morta, R$ 100. Mas o tempo foi passando e o prefeito percebeu que o número de cobras não diminuía. Aham. E depois começou a perceber, o prefeito media pelo menos as coisas. O número de cascavel começou a aumentar. E perceba isso, os problemas da tua empresa, mergulhe, gaste tempo. As empresas gastam muito pouco tempo pensando nas coisas, em como Sim. resolver os problemas, Sim. quais as causas dos problemas. Tem que acertar no Sim, diagnóstico e tal. Bom, exato. e aí, investigações para lá, investigações para cá, descobriram que algumas pessoas espertas começaram a fazer criadouros de cascavel. Entendi. Criavam cascavel, Para poder matar e ganhar o dinheiro. matavam, deixava aquela cascavel crescer um pouquinho, só para não dar muito na cara, matava a cascavel e entregava R$ 100, É um negócio. R$ 100. Então, cuidado, porque se a sua equipe de pós-venda for cujo objetivo deve ser fidelizar clientes e Uhum. fazer o upgrade, fazer os clientes Vender mais. consumirem mais e assim por diante e tal, se você não está remunerando esses caras por reter intenções de cancelamentos causadas por eles Ele mesmos. mesmo. Eu vou fazer um pós-venda bem ruim Que depois para eu ter vou lá. bastante intenção de cancelamento, depois eu vou e mato a cobra e ganho uma grana. Ou Então, seja, tem que ser cuidado. uma outra equipe. É uma outra equipe. Entendi. E se você iniciou um processo assim de retenção, e tudo depende, tá? Aham. Então a gente aqui não consegue identificar Não dá. todas as necessidades que as empresas têm. Depende do valor do contrato e tal. Gente, às vezes vale a pena se houve um desgaste entre o negociador teu. Aham. Isso é feito até a polícia quando tem negociadores em caso de sequestro e tal, essa coisa toda. Aham. Troca o negociador, gente. Sim. Não teve uma química legal entre a pessoa que faz a retenção reativa de clientes com aquele cliente especial. Coloca uma outra pessoa, nesse caso específico. Legal. Quer dizer, começa de novo e aí essa pessoa tem que chegar com a seguinte postura: olha, estou chegando agora. Show. Me conta tudo, parece que você não está sendo bem atendido. Me conta tudo, não me esconda nada, me dê nomes, eu vou atrás. Claro que esse cara já conversou com o negociador anterior e já levantou todo o histórico também para não reinventar a roda. Ele sabe até onde aquele negociador parou e a partir daí ele passa a ter uma nova chance de ter sucesso assim na retenção. E às vezes a retenção vale a pena ser feita presencialmente. Legal. Dependendo do negócio, das distâncias possível, né? e tal. Claro. Presencialmente, às vezes a chance é maior. Com certeza. Nada é melhor do que o presencial e a gente vê isso na venda. Sim. O americano, inclusive, ele trabalha com hierarquia. Eu sou o chefe daquele que estava falando e às vezes eles são do mesmo cargo, mas só para o cara falar, não, agora veio o chefe dele falar comigo. É isso daí. Domingo, acabou o nosso tempo, nós estamos quase apanhando do Caio aqui. Mas tem mais tópicos, né? Falar de retenção. Não falta temas. Vamos ter que fazer uns 3 dias por semana vai aqui. aguentar mais falando de retenção reativa de clientes. Beleza, mas a gente fala de um monte de coisa também. Você também tem muita experiência com venda, a gente está trocando bastante figurinha. Pessoal, por hoje é isso. No episódio que vem, até o domingo aqui me sugeriu, a gente vai falar um pouquinho de tecnologia. Agentes virtuais de venda, de atendimento e outras atividades. O que eu costumo chamar de agentes inteligentes com inteligência artificial. Legal, bacana. Porque é o que eles chamam de AIVA, né?
e um robô totalmente personalizado. Nós vamos falar um pouquinho disso no próximo episódio. Eu queria agradecer por você que está nos assistindo, você que está nos compartilhando, você que está fazendo comentários, mandando perguntas. Isso aqui é um projeto totalmente voluntário, que eu e o Domingo aqui estamos dedicando o nosso tempo, nossa energia para compartilhar isso com você e, de repente, te ajudar de alguma forma. Então, se você gostou, compartilhe, dê um like, comente alguma coisa que vai nos deixar muito felizes. Nossas redes sociais, Nossas Domingo redes- Martins Júnior, Super Emílio estratégico. Vice Neto, 2 Cs de casa, 2 Ts de tatu. Legal, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.